Bitcoin tá passando por uma queda de braço nesse exato momento, e a direção que ele vai ser disparado vai depender de alguns dos fatores que a gente vai ver hoje aqui no vídeo. Então fica comigo até o final se você quiser entender qual será o próximo possível movimento do mercado. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver o que está acontecendo com o Bitcoin. A gente pode ver que ele teve uma queda só hoje de 1,57%, tá? Ele tá aqui na faixa dos 121.400 mais ou menos. O volume diário tá alcançando a média mensal de 1.064 Bitcoins, já estando aqui na casa dos 1.39 mil só hoje. E atualmente o preço ele tá lutando para se manter acima dessa linha dos 121 mil. E a gente vai entender o porquê. Ele tá entrando em um padrão de consolidação depois de ter rompido essa zona dos 120 mil, que acabou virando suporte. A alta de hoje chegou a alcançar 123.819, enquanto a baixa veio aqui para casa dos 120.866. O Bitcoin ele tá seguindo uma tendência de alta desde o final de setembro, mas a gente consegue ver aqui que o movimento de alta ele foi quase totalmente vertical. Então agora ele tá formando um range curto de consolidação entre 121 mil e 124 mil. Isso normalmente é saudável após um rally bem rápido. O mercado ele precisa acumular energia antes de tentar uma nova pernada, né? Mas se a gente for ver o cenário bullish disso aqui, é que enquanto o Bitcoin ele se mantiver acima de 120 mil, a estrutura ela segue positiva. Se ele conseguir quebrar essa faixa aqui dos 123 mil com um pouco mais de força no volume e convicção dos compradores, ele chega até essa zona aqui dos 126 mil, mas no cenário bearish, se ele perder essa zona aqui dos 120 mil, ele pode acelerar as liquidações até a faixa dos 115 para 112 mil, onde tem um suporte mais sólido. Basicamente, o Bitcoin ele tá numa fase de respiração pós-rally. 120 mil acaba sendo um divisor de águas e acima desse nível os touros eles continuam no controle. Abaixo, abre espaço para uma correção mais profunda. Esse heatmap aqui tá mostrando pra gente uma grande concentração de liquidez marcada na região dos 120 mil aqui, ó. Isso indica que muitos traders têm stops e liquidações programadas nesse nível. A gente consegue ver que esse círculo mais recente, ele mostra áreas de forte atividade de liquidação e provavelmente de traders alavancados. Dá pra ver aqui, né? O gráfico ele sobe e liquida um monte de shorts que tava aqui em cima. Só que agora o problema é que tem muitos longs acumulados aqui embaixo. E se o preço ele continuar descendo, nessa zona crítica que a gente viu aqui, ó, o mercado ele tá defendendo bastante, mais ou menos nessa região aqui, ó. Se ele descer dessa área, vai alcançar essa piscina de longs aqui e vai ter um long squeeze e o preço ele pode descer abruptamente antes de continuar subindo. E a gente sabe que a liquidez, quando ela se acumula nessas zonas específicas, o mercado ele tende a buscar esses pontos, como se fosse um imã de preço que a gente já viu várias vezes nos vídeos anteriores. O mapa também está mostrando uma liquidez significativa, logo acima dos 123 mil para 124 mil, que indica que o preço precisa superar ordens fortes antes de avançar. Isso aqui é um cenário clássico de liquidity hunting. Se o preço cair, 120 mil pode ser testado como alvo de liquidações. Se o preço subir, as zonas de 124 e 126 mil concentram ordens de vendas que vão ser todas absorvidas. Em resumo, 120 mil é um alvo magnético principal, e a gente consegue ver com os movimentos de consolidação constante que estão acontecendo aqui no mercado. Mas acima de 124 mil, também há barreiras fortes de rompimento. Vamos então para o nosso gráfico do indicador de risco do Short Term Holders Cost Base. O gráfico mostra que o Bitcoin continua sendo negociado bem acima do custo base dos detentores de curto prazo, que é essa linha azul aqui que a gente consegue ver. Isso indica que, no geral, esses investidores eles ainda estão em lucro não realizado. O ponto principal é que essa linha azul, ela representa o preço médio de compra dos detentores de curto prazo dentro de 90 dias, né? Significa que quando o Bitcoin está acima dessa linha, os Short Term Holders eles estão lucrando, o que aumenta a probabilidade de venda para realização de lucros. Nessa faixa amarela aqui que a gente está vendo, ela indica que está aquecido, né? Esse heated, que seria um ponto acima do limite de desvio padrão. Basicamente o que ela indica é que o preço ele está se aproximando de uma zona de aquecimento de risco. Atualmente a gente está abaixo dela, o que sugere que ainda não há sinais extremos de sobreaquecimento. A faixa vermelha são 2 pontos de desvio padrão, ou seja, está super aquecido. Historicamente ela está associada a topos locais e quando a euforia dos short-term holders está no máximo e o preço atual está bem longe dessa faixa. Já essa faixa verde é um ponto abaixo do desvio padrão, ou seja, a gente consegue ver aqui que está cooled, ou seja, está resfriado. E geralmente ele aponta períodos de mercado resfriado, muitas vezes boas oportunidades de entrada. O que a gente consegue tirar disso é que o Bitcoin ele mantém uma tendência saudável, um momentum de alta forte, mas não excessivo. A estrutura sugere que ainda há margem para avanços antes de atingir níveis de risco elevados, embora traders de curto prazo possam começar a realizar lucros caso o preço ele se aproxime dessa zona amarela. Em resumo, o rally ele tá em um andamento sólido, só que a gente tá em um momento que exige atenção à gestão de risco, especialmente se o Bitcoin ele se aproximar dessa zona heated, amarelinha aqui. Vamos ver como os long-term holders estão se comportando então. Esse gráfico ele destaca um fluxo de distribuição dos detentores de longo prazo e ele dá uma ideia importante para o ciclo atual. As principais observações é que nos últimos 30 dias, os long-term holders distribuíram cerca de 295 mil bitcoins, em média 9.800 bitcoins por dia. Embora esse nível seja elevado, ainda está bem abaixo dos extremos vistos em maio de 2024 e de dezembro de 2024, que formaram esses picos enormes, né? Onde as vendas ultrapassaram 800 mil bitcoins em uma janela de 30 dias. Atualmente, o Bitcoin ele está próximo da faixa de 123 mil dólares. Ele está se mantendo firme, apesar da pressão vendedora, o que sinaliza que a demanda está absorvendo a oferta de forma eficaz. Isso
mostra uma distribuição saudável, uma venda moderada na parte dos long-term holders, é uma característica normal dos mercados de alta. Esses detentores, eles tendem a realizar lucros conforme o preço sobe, transferindo moedas para novos participantes do mercado. O fato crítico é que a demanda consegue compensar a distribuição, e no momento, os compradores, incluindo ETFs e fluxos de varejo, parecem fortes o suficiente para lidar com um fluxo de 10 mil bitcoins por dia. Historicamente, esses níveis de distribuição de long-term holders não marcam topos finais de ciclo. Os picos geralmente ocorrem quando os fluxos eles disparam para níveis extremos, lá para a faixa dos 600 mil para 800 mil bitcoins em 30 dias, acompanhados de um sentimento superaquecido. Uma coisa que a gente tem que ficar de olho é que se a demanda se enfraquecer, esse nível de oferta pode puxar os preços rapidamente para baixo. E é importante monitorar as entradas de ETFs, saldos em exchanges e taxas de financiamento para avaliar se a demanda permanece consistente. Os fluxos atuais eles sugerem uma transferência típica de zona de recuperação, ou seja, mãos fortes vendendo para uma nova demanda. Enquanto a liquidez persistir, isso sustenta a continuação da tendência de alta. Vamos então para o nosso gráfico que indica os fractais de volatilidade. Ele está dando um sinal muito importante de novo. Basicamente, ele mede os ciclos de energia de volatilidade de forma fractal, mostrando como o mercado ele acumula tensão por baixo da superfície antes de movimentos mais bruscos. O que está acontecendo agora é que, recentemente, a gente teve um pico próximo dos 20 pontos, sinalizando que a volatilidade está querendo acordar. Historicamente, quando essa média ela passa dos 30 pontos, é quando o Bitcoin ele tende a disparar. E esses picos eles coincidem com grandes pernas de alta. A gente ainda não chegou nesse patamar crítico, mas a curva já mostra uma pressão acumulada ali, sugerindo que o mercado está esticando o elástico antes de soltar para um movimento mais forte. Mas só vai acontecer se a volatilidade sustentar uma escalada para a região dos 30 pontos acima. Até lá, a gente pode esperar um comportamento mais de consolidação mesmo, como ele está agora. O dólar está passando por um movimento atípico dos mercados globais. Segundo a Goldman Sachs, o índice de volatilidade do dólar superou a do S&P 500, que é aquela média das 500 maiores empresas dos Estados Unidos que eu tinha comentado nos últimos vídeos. Isso aconteceu 3 vezes nos últimos 7 anos. Aqui em dezembro de 2023, em julho de 2025 e agora de novo em outubro para novembro de 2025. Mas o que esse sinal significa? Historicamente, o S&P 500 é muito mais volátil do que o dólar, já que as ações reagem a lucros corporativos, liquidez e ciclos de risco. Ver o dólar mais volátil que o S&P 500 indica estresse nos mercados cambiais e vendas pesadas de dólar. No contexto atual, esse índice ele acumula uma queda de 10% em 2025, caminhando para o seu pior ano desde 1973. Enquanto isso, o S&P 500 sobe em 14%, marcando 32 novas máximas históricas só nesse ano. Em abril de 2025, durante a correção das bolsas, a volatilidade relativa chegou a 6 vezes mais no S&P 500 em relação ao dólar, o maior nível desde 2020. As implicações que isso pode trazer pra gente é que essa forte pressão vendedora sobre o dólar tá alimentando fluxos para ativos reais e de risco. O ouro, que recentemente superou 4 mil dólares a onça, o Bitcoin, que sai beneficiado com um hedge contra o dólar fraco, ações globais, que nem um recorde no S&P 500. Então, o dólar sendo vendido cria um ambiente de exuberância nos preços de ativos globais. E é exatamente esse tipo de distorção que alimenta rallies parabólicos. Esse gráfico aqui ele mostra justamente isso. O preço do Bitcoin ele tá marcado nessa linha laranja, enquanto o índice de volatilidade do dólar está sendo demonstrado por essa linha verde aqui. Já essa linha roxa mostra a média de 365 dias do índice do dólar. E a gente consegue ver que esse índice ele vem acumulando 220 dias consecutivos de fraqueza. E esse movimento está alinhado diretamente ao crescimento do Bitcoin, demonstrado por esse sinal cinza aqui, ó. Toda vez que eles entram em divergência, esse sinal aparece. Mas uma coisa que a gente tem que ficar de olho é que um dólar fraco ele pode impulsionar ativo de risco, beleza, mas também pode sinalizar uma perda de confiança na política monetária dos Estados Unidos, o que gera volatilidade. E ao mesmo tempo, o S&P 500 e outros ativos de risco ele também vem subindo, sugerindo que parte desse capital não tá migrando só pro Bitcoin, mas também para equities e commodities também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, compartilha com quem você acha que vai se interessar, se inscreve no canal e ativa o sininho que isso ajuda muito no engajamento e te vejo amanhã.